das coisas que devemos ter em conta é que uma boa edificação te conduz ao caminho correto. Uma pessoa madura espiritualmente é aquela que vive em harmonia consigo mesmo, porque ha encontrado seu lugar diante de Deus. Uma das coisas principais na vida espiritual é a maturidade. Quando você é maduro espiritualmente, você entende que esta busca não pode ser momentânea, ela deve ser constante. A madureza espiritual, ela se alcança quando você decide seguir os passos e os exemplos de Jesus. Depois da ressurreição de Cristo Jesus, desta salvação concedida a todos nós, cada pessoa deve ter a consciência de seguir este caminho correto do crescimento espiritual. Em Salmos 32, versículo 8, o Senhor nos diz como alcançamos essa maturidade. Ele nos diz: te farei entender e te ensinarei o caminho em que deves andar, e sobre ti colocarei os meus olhos. Deus é o que nos dá a esperança e a fé de seguir o caminho sem olhar atrás e sem ter temor. Somos bem-aventurados porque temos um Pai maravilhoso e poderoso que sempre nos faz conhecer o caminho correto. Deus está sempre disposto a nos indicar o que fazer em cada situação. Ele promete colocar em nós seus olhos. Com este gesto nos indica a delicadeza de sua direção. Um só movimento de seus olhos é suficiente para indicar seu desejo. Quem não deseja em sua vida ser guiado por Deus? Ele promete guiar-nos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, recorda, é o nosso bom pastor, o nosso mestre e guia. Aleluia! E não há em esta dimensão chamada terra homem que possa igualar a ele, porque ele é soberano e nada existe que se compare às tuas obras. Jesus é o nosso mestre, ele é o caminho, ele nos ensina através da revelação de sua palavra e nos fortalece com seu Espírito Santo. Quando colocamos nosso caminho, ou seja, nossa vida, nossos projetos e sonhos nas mãos do Salvador, podemos reconhecer esta direção, porque é Ele que nos aconselha a seguir a direção correta. Por isso, não devemos temer diante das adversidades, porque a comunhão com Cristo nos fortalece, nos enche de fé e esperança. A pessoa que tem a Cristo como seu guia espiritual deve ser sensível à voz do Espírito Santo. Este caminho tão revelador que é o caminho que o Senhor nos mostra, deve se discernir entendendo bem sua vontade para cada circunstância e momento de nossa vida. Se lermos com atenção o capítulo completo deste Salmo 32, vemos ao rei Davi confessando seu pecado, e este deve ser o primeiro passo para escutar a direção do Pai. Deus ha demonstrado sua fidelidade em estar sempre disposto a nos perdoar. O juízo do pecado estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somente confessando o pecado podemos estar seguros que escutaremos a direção de Deus. Esta direção que esperas pode chegar de muitas maneiras, e uma delas é através da comunhão e da palavra que Cristo nos revela. É por isso que estar com Deus a cada dia é importante, porque te faz amadurecer espiritualmente.
Você passa a estar fortalecido em Deus. Você passa a estar seguro e confiante, sempre quando está disposto a escutar sua voz. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, nos diz uma palavra maravilhosa. Nos diz assim: lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Muitos creem que é a Bíblia, que é a lâmpada, que é a palavra que ilumina o caminho. Não, meus queridos, a lâmpada para seus pés é Cristo ressuscitado em mim e em você. E a palavra é a luz, ou seja, a revelação que Ele dá a mim e a você, para que siga o caminho correto, o caminho que Ele quer que eu e você sigamos. Há pessoas que têm suas mentes tão atrapadas e escravizadas pela Bíblia que em suas mentes e corações não há espaço para Cristo. Pessoas que têm suas mentes atrapadas nas histórias bíblicas e esquecem que Deus também quer escrever sua história. Somos suas testemunhas e cabe a nós dar este passo de fé e revelar as boas obras. Somente Deus é o que te tira da escuridão e te conduz a um novo caminho. Há pessoas que estão tão atrapadas nas histórias dos outros que deixam de viver e contar sua própria história. Você não tem que viver a Bíblia, você não tem que viver a história dos outros. Você agora é a própria Bíblia revelada. E esta revelação e este amor incondicional e transformação não nos concedeu o homem. Foi nos concedido por Cristo Jesus, por sua morte e ressurreição na cruz. Hoje somos filhos e herdeiros do céu. Por isso, vive a vida que você sonhou, escreva sua própria história e seja uma testemunha fiel de Cristo. Sai destas trevas do engano. É Deus que ilumina sua vida, é o Espírito Santo que te guia, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os verdadeiros filhos de Deus. Aleluia! O Espírito é o que revela a verdade e a direção. Se você guarda com paciência a direção, pode estar seguro que esta direção chegará de maneira sobrenatural ao seu coração, porque os caminhos do Senhor são insondáveis. Quem pode sondar os caminhos do Senhor? Quem os poderá entender completamente? Ele disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Esta é a soberania maior em que se deve confiar e colocar sua vida. Se está a sós em comunhão com Deus e pede que Ele te mostre sua perfeita vontade em determinada situação, quando menos esperar, receberá a resposta. Somente deixe que o Espírito Santo trabalhe em sua vida e deixe te guiar para encontrar o plano que Deus tem para a sua vida. Este é o caminho correto a seguir. Dar ouvido ao que Deus quer falar ao seu coração. Recordam o que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a Ele recorremos, Ele nos conduzirá e nos levará a caminhar em pastos verdejantes. Nos conduzirá a uma vida plena, digna e de bons frutos. Portanto, meus queridos, a chave para ter uma vida em abundância e na plenitude chama Cristo Jesus. Esta é a chave da sua vitória, que te conduzirá a seguir o caminho correto.